E acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e pescando, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita comigo: lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava o barco à multidão. Somente até aqui, os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Todos conhecem a história de Pedro. Todos sabemos quem é Pedro, quem foi Pedro e até onde Pedro foi. Só que eu quero trazer uma visão de Pedro para você, onde que eu acredito que você não viu e você vai ver agora. Essa palavra que eu vou pregar agora, ela vai marcar a sua vida. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você vai sair mudado. Você vai sair daqui curado, restaurado, com a sua bênção. Aquela bênção que faz muitos anos que você não consegue, hoje Deus vai descer nesse lugar. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro, melhor Simão, que filho de Jonas, irmão de André. Eles tinham um comércio. Eles tinham um comércio de peixes. Ele vendia peixe, ele pescava, ele era profissional em vender peixe. Era o ramo dele. E seu irmão André sempre já tinha ouvido Cristo. André sempre confessava para Simão que havia um Cristo. Só que Simão ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Um desses dias, a Bíblia vai citar que eles foram pescar. Só que não pegaram nada. Eles foram pescar e não pegaram nada. Para um homem que era profissional na pesca, sabia de tudo, entendia de tudo, sabia a lua que virava, do sol, sabia do vento, sabia de tudo, não pegou nada. A Bíblia fala que depois de ele chegando, eles já estavam lavando as redes, quando Jesus chegou, com a multidão apertando ele, e ele precisava de um lugar para pregar. Jesus precisava de um lugar para ele ministrar a palavra para aquela multidão. E ele vê 2 barcos. Só que não é por acaso. Pedro lavando as redes, pensando, não consegui nada. Quem sabe aquele dia dele, ele precisava pagar uma conta. Quem sabe aquele dia ele precisava daquele peixe para se alimentar. Ele lavando. Só que Jesus chega. Não, você não entendeu. Jesus chega e fala: ei, eu posso subir no seu barco? Já vai entender. E a hora que ele sobe, ele começa a ministrar a palavra. A Bíblia vai dizer que eles escutaram. Jesus não chegou diretamente em Pedro e falou: viu, presta atenção. Não, Pedro começou a escutar aquelas palavras que mexia dentro dele, mexia no ego dele, mexia na estatura óssea dele, que ele precisava escutar aquilo. Então, quando ele começou a ministrar, acredito eu, o Espírito Santo, Jesus começou a trabalhar naquilo lá, porque ele não subiu no barco de Pedro à toa. Ele subiu no barco e ele falou assim: eu vou pregar para uma multidão, só que também eu vou salvar alguém que vai andar ao meu lado. Então, quando ele subiu, ele começou a ministrar. Aí a Bíblia fala que depois eles acabam e Jesus fala: volta de novo lá. Mandou os caras voltar tudo de novo. E trazendo para a linguagem de hoje, é mocói para você desandar tudo, você jogar a rede, tirar a rede, puxar a rede, coisar a rede, puxar a barco, manivela, e até chegar lá é difícil. Então Jesus fala assim: volta de novo e tenta de novo, joga de novo, tenta de novo. Aí ele confessa assim, ele fala assim: Senhor, mestre, eu sei pescar, sei do que eu faço, mas pela tua palavra eu vou jogar novamente. Então a Bíblia fala que ele joga. Só que quando ele joga, vem muito peixe,
que o barco vai quase a pique. E ele tem que chamar muitas pessoas. Porque Jesus, assim, quando Jesus abençoa você, é para abençoar um combo inteiro. Então quando ele joga, ele se joga assim e fala: Senhor, aparta de mim, sai de mim, perto de mim, porque eu sou pecador. Então ele está dizendo: mestre, sai de perto de mim, porque eu não mereço. Só que Jesus fala assim: Pedro, para de ser pescador de peixe, vai ser pescador de homens a partir de agora. Jesus está dizendo para Pedro: realmente você não merece, mas eu te chamei. Então ele larga tudo e vai caminhar com Jesus. E ele começa, até que ele começa pelas primeiras obras, vendo Jesus caminhar, Jesus fazendo o leproso, o coxo, a viúva de Naim, todos, e ele caminhando com Jesus, vendo tudo aquilo. Só que a Bíblia fala que Pedro, além de ele caminhar com Jesus, às vezes ele duvidava, pastor. Às vezes ele ficava meio, sabe quando você tá andando com o seu amigo, ele tá falando alguma coisa, mano, sei lá o que, e você, mas você não acredita. Sabe quando você tá num propósito, não, eu vou fazer esse propósito porque vai dar certo, mas dentro de você sabe que não vai dar certo. Então ele começou a fazer assim, porque Pedro, ele não era constante naquilo que ele via, que ele andava. Porque Pedro, quando começou a andar com Jesus, ele trouxe aquilo do passado junto com ele. E por isso que muitas das vezes ele era bravo, era um homem irritado, era um homem que às vezes ele, bambeava. Só que do mesmo jeito, Jesus continuou andando com ele. Pedro era um homem não era constante. Ele não era constante. Pedro não era um homem que realmente Jesus bate no peito e fala: é meu amigo, pode contar comigo. Mas Jesus andava com ele. Você é pecador, você é falho, você é comedor de arroz e feijão igual eu. Mas Jesus todos os dias ele fala assim: eu te chamo, e eu ando com você, sabendo que você é pecador, que você é falho, eu estou contigo. Então eles começam a andar, e Pedro faz aquele 1000 amores para ele, né? Senhor, pelo Senhor eu morrerei, eu estarei pronto, partirei junto contigo. E Jesus sempre pregava que ele iria ao Pai, sempre pregava, sempre ele falava: um dia eu irei e mandarei o Consolador. Um dia eu não vou mais estar com vocês, então meus discípulos, ande como eu, porque um dia eu não vou estar com vocês. E Pedro falava: Senhor, para onde o Senhor vai? Se só o Senhor tem a palavra, tem a vida eterna. Naquela hora, o coração de Jesus mexe com ele. Uma confissão, primeira confissão de Pedro: só tu. Então ele continua caminhando. Estou prolongando. Jesus pergunta uma vez para os discípulos: o que o pessoal está falando de mim? O que o povo pensa de mim? E Pedro, como um líder nato, porque ele se pôs como um líder, pastor. Por ele ter esse temperamento dele, ele foi como um líder para os discípulos. Ele disse: não, Senhor. O pessoal fala um monte de coisa aqui, que é João Batista, fala várias coisas, mas aí ele pergunta para Pedro: e quem eu sou para você? Se você entendeu, era para você ter dado glória. Pedro, naquela hora, e Mateus diz: finalmente apareceu aos 11, assentados juntamente durante não haverá sido que tinha visto a ressurreição, e eles para todo pregar o evangelho a toda criatura. Naquele crê que foi batizado para salvo, e não crê será condenado. Dessa palavra em Marcos vai dizer que ele fala assim: Senhor, tu és o Cristo. Senhor, tu és o Cristo. E na hora que ele prega isso aqui, Jesus começa, ele se comove. Ele fala: viu, Simão, a partir de agora te chamará Cefas, que trazido do aramaico, do latim,
é Pedro, só que em rocha. Jesus faz uma profecia para ele: tu serás Cefas, tu serás rocha, será constante, será firme. Só que como Jesus, ele se enganou, porque Pedro não era firme, Pedro não era constante, mas ele joga uma profecia e fala: Pedro, serás rocha, será constante. E ele recebe aquilo, e eles continuam caminhando, até que vai dizer que um dia eles se alegraram, tudo, e Jesus fala: um de vocês me trairá. Aí eles começam a se perguntar: é eu, até que aí Pedro pergunta: Senhor, eu não fazeria isso, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não fazeria isso. Só que ele fala: Pedro, antes do galo cantar, depois do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele começa a repreender: não, Senhor, eu não fazeria isso, eu não vou fazer isso, eu não vou negar o Senhor, se for preciso eu morro com o Senhor. Só que chegou o dia, tão esperado e tão indesejado. Os soldados vêm até Jesus. E interessante pregar que quando ele vai até Jesus, Pedro, por ser inconstante, não ser uma pessoa controlada, tira a sua espada e corta a orelha de Malco. A Bíblia diz que Malco, ele queria ser um dos sacerdotes, pastor. E para ser sacerdote não pode ter erro. Para ser sacerdote você não pode ter defeito. O que acontece? Pedro corta a orelha de Malco. Malco, a hora que o Malco olhou aquilo, ele pensou: acabou a minha esperança. A hora que Malco olha aquela orelha no chão, ele fala: a minha esperança acabou, os meus projetos acabou, o meu sonho acabou. Mas ele não sabe que ele estava perante a um Deus, a um homem que na hora ele estava perante a Jesus, que quando Jesus pegou a orelha dele e colocou de volta, ele não sabia que ele estava diante os médicos do médico, Senhor dos senhores. Jesus coloca novamente a orelha. Na hora aquela esperança para aquele homem volta. Eu estou tentando resumir o mais rápido possível. E eu acredito que Pedro ficou meio: mas por que o Senhor fez isso? E ele é levado. Até que um dia, do lado de uma fogueira, o galo toca. E as pessoas falam: viu, mas você não estava com Jesus, não era um discípulo? Não, eu nunca o vi. Primeira vez. Mas é assim, você estava com ele? Não, eu não estive com ele. Segunda vez. Terceira, aí, mas era você sim? Não, eu não o conheço. Terceira vez. Aí na hora a Bíblia fala, pastor, que ele olha para o lado, Jesus apanhando, olha para ele. Naquela hora que quando ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha direto para ele. E em Marcos 62 fala que ele chorou amargamente. Eu começo a pregar aqui. Ele chorou amargamente porque ele negou Jesus. Pedro chorou amargamente porque ele viu que ele não era digno de andar com Jesus. Pedro chorou amargamente porque ele viu, porque ele traiu o mestre. Ele estava com o mestre, caminhou com o mestre, mas quando o mestre precisou para alguém ficar do lado dele, e ele saiu de perto do mestre, ele negou a Jesus. A sua esperança acabou ali. A sua esperança se foi. Porque, pastor, ele amava Jesus. Só que o medo, pastor Pedrinho, entrou nele. E ele negou a Jesus. Ele perdeu a esperança porque Jesus foi crucificado. E para onde ele iria? O que ele fazia? Se ele negou Jesus, como orar? Nós se encontra muitas vezes nesse meio, né, pastor? A gente nega Cristo, é um pecado. E a gente fala assim: como eu vou orar? Como que eu vou voltar? Se eu trair ele? Como que eu vou começar do zero se eu trair ele?
ele escuta uma vozinha lá no fundo: tens o que comer? E eles bravos: não. E não estava só ele. O homem era tão influente, pastor, que quando ele decidiu pescar, os outros discípulos foram com ele. Porque os outros discípulos, daquela hora, também perderam um pouco o foco, porque não sabiam o que fazer. Então se apegaram a Pedro, porque Pedro estava na frente. Foram com ele. Ele escutou uma voz: tens o que comer. Só que eles falaram não, porque eles não tinham o que comer, porque eles não pescaram nada. Porque a esperança deles acabaram ali, Léo. Eles iam fazer o que, Charles? Se ele extraiu e voltou para o início, ele ia fazer o que, ô Lincoln? Se eles voltaram para onde eles saíram, da onde que Jesus já achou eles voltaram tudo de novo. Só que aí ele escuta uma voz: joga de novo. Agora você vai começar a entender. Na hora que falou joga de novo, João, Pedro, é o mestre, Pedro, é o mestre, é a voz dele. Ele mandou jogar de novo, ele mandou a gente voltar. É o mestre, ele veio ao nosso encontro. Então a Bíblia fala que os discípulos começaram a trazer o barco, ele se jogou no mar e foi atrás de Jesus. Só que interessante, pastor Pedrinho, quando eles chegaram lá, Jesus já tinha fogueira, Jesus já tinha peixe, Jesus já tinha pão. Então isso quer dizer, quando você pensa que tudo acabou, você vai chegar em Cristo e não vai saber o que falar. Ele já está com a sua vitória, ele já está com o seu perdão, ele já está com o seu chamado na mão. Então ele estraga um pouco dos peixes que você pecaram. Foram 153 grandes peixes que eles pescaram. E começaram naquele diálogo, conversar, e todo mundo meio acoiado, né? Eles sabiam que era Jesus, só que estavam com vergonha de perguntar como aconteceu. Só que naquela conversa, saiu, um clima ali. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Ele não deu às ovelhas ainda, porque ele quer ver a sua fidelidade. Então apacenta os meus cordeiros. Cordeiro não é ovelha. Para apacentar a ovelha tem que ter muita moral. Tem que ter muita moral. Tem que saber muito. Então Jesus fala assim: eu vou te trazer de novo. Apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Eu te amo. E na hora que ele fala eu te amo, Jesus olha o coração dele e fala: é de verdade. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, é só Jesus mesmo, pastor, para perdoar um cabo e dar ministério para ele. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, Charlão, eu cheguei aqui na igreja acabado, cara. Comecei a conhecer não, já conhecia a Thaís, mas comecei a caminhar com a Thaís. Tinha acabado de sair do terreno de Umbanda, servindo trocentos guias, trocentos tudo, fazendo de tudo, oferenda. E só que um dia, interessante, eu estava no terreiro, pastor, e um guia chamado Caboclo chegou, me chamou no canto e falou: aqui não é seu lugar não. O meio terreiro de Umbanda, aqui não é seu lugar. Você está dando soco em ponta de faca. Aí eu falei: mas como não? Eu vou ser negado por guia, por entidade? Ele falou: aqui não é seu lugar. E eu fui para minha casa triste, porque eu não sabia como chegar para Jesus. Eu não sabia como chegar e falar: pai, me aceita de novo. Porque eu cresci cristão e me desviei. Pastor, eu não sabia chegar na igreja e falar: Senhor, me aceita novamente, porque eu não sabia mais orar.
Só que um dia a Thaís me chamou para ir para a igreja. Eu falei, não, eu vou sim. Não querendo ir. E aquele foi o melhor culto da minha vida. Naquela hora que ela começou a louvar aquele louvor que eu lembro dele, que ela estava cantando Lindo És. Eu comecei a sentir um arrepio, mas não era de entidade querendo baixar, não. Era Jesus chegando e falando do meu lado: volta! Volta da onde você saiu. Então quando Pedro fala a terceira vez: Senhor, Tu sabe de tudo, eu te amo. A partir daquilo, quando Jesus entrou na vida dele e aquele homem realmente confessou que Jesus era Cristo, a vida dele mudou. E ele começou a caminhar, Pedro. Ele começou a caminhar, até que chegou em Atos 2. O tão esperado: eu irei, mas mandarei o Consolador. Mas começaram 500 com Pedro. Aí foi o primeiro dia, lá em Atos. O primeiro dia eles começaram a clamar. Espírito Santo desce. E Pedro pregando com autoridade, porque ele foi renovado. E pregando porque aquele velho homem medroso, aquele velho homem que não tinha constante, começou a pregar: Senhor, eu te conheço. E desce Espírito Santo. E a unção começou a descer sobre ele, porque ele começou a ser uma pessoa focada, uma pessoa constante. Segundo dia, desce Espírito Santo. Terceiro dia, Pedro pregando: desce Espírito Santo. Quarto dia, as pessoas começou a se cansar, e de 500 ficaram só 120. E eles começaram a cantar: Santo, 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 Santo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Aí Jesus olha lá de Deus, olha lá de cima e fala: vou mandar o Consolador, mandarei o Espírito Santo. Décimo dia, eu imaginei ele cantando assim: até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada descerá seu grande amor. Aí os discípulos começaram a clamar: a morte onde está? Jesus ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. E todos foram cheios. Para sempre. Ressuscitou. Aí você olha em Atos 3. Atos 3, pastora. Quando você olha em Atos 3, Pedro não desistiu, ele estava pregando. Você olha em Atos 5, Pedro não desistiu, ele estava pregando. Os discípulos foram presos, Pedro estava pregando. Atos 6, Pedro estava pregando. E no dia da sua morte falou: inverta essa cruz, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele começou a ser um exemplo naquele lugar. Ele começou a ser seguido pelas pessoas pelo seu testemunho. E Pedro começou a pregar o evangelho dia após dia. E aquele homem que era inconstante na presença de Jesus começou a ser um dos maiores pregadores. E aquele homem que sempre bambeava, não acreditava, começou a crer. Jesus se foi, mas ele continuou pregando o evangelho. Só que, mas o que eu entendi dessa palavra: ele andou com Jesus, negou Jesus, voltou para o mar, perdeu a esperança. Jesus chegou, chamou de volta e falou: continua.
Se coloca de pé. Eu quero você que essa mensagem entrou no seu coração e você ficou como Pedro. Quem sabe você está como Pedro, não constante, acha que não é digno de vir na casa do Senhor, acha que não é digno de estar na presença do Senhor. Quem sabe você está como Pedro hoje, está sem esperança. Eu quero que você não aglomere, mas venha aqui na frente. Eu quero que você que está sem esperança e pensa que você não é digno, que pensa que você não merece, só porque você caiu, só porque você errou, só porque você pecou, você não é digno de estar na presença do Senhor, só porque você falhou, só porque você voltou para o barco. Eu quero você aqui na frente. Só que eu quero você também aqui na frente, que não sentiu a presença do Senhor, porque Pedro começou a ser avivado, Pedro começou a viver um real encontro com Jesus, depois que Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Depois de Atos 2, ele começou a ser um exemplo. Então ele precisou de um batismo do Espírito Santo, ele precisou de um encontro com o Espírito Santo, para ele ser o que ele foi. Você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero que você levante a sua mão agora, que Deus está falando para mim que pessoas agora vão ser batizadas com o Espírito Santo. Jesus falou para mim que agora vai transformar a vida. Jesus falou para mim que agora vai começar a mudar a história. Chega de ser Simão, vamos ser Cefas, vamos ser forte. Estende a tua mão em nome de Jesus. Léo, quer cantar? Eu peço que você peça agora para o Espírito Santo descer como desceu em Atos 2. Eu peço para você, para hoje Jesus te mudar como ele mudou Pedro. Chegou a hora de você clamar o nome do Senhor. Chegou a hora de você entregar tudo que você tem. Chegou a hora de você entregar suas lágrimas na mão de quem pode colher. Jesus vai transformar a tua história agora. Você que quer ter um encontro com Jesus agora, chegou a sua hora, porque ele desceu nesse lugar e falou para mim, Júnior, fala para o povo que eu estou no meio deles. Eu não abandonei eles lá na praia, não, eu voltei para a praia, só que eu voltei com fogo. Eu voltei para a praia, mas eu voltei com batismo. Eu voltei para a praia, mas eu voltei com o Espírito Santo. Então Jesus falou para mim, fala para o povo que voltou para a praia, que ele veio ao encontro de você agora. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Diga para ele, corpo lá na cruz, diga para ele, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. sinta ele do seu lado. Ele vem aqui por causa de você. Será que você pode cantar, Deus Pai? Deus Pai me abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o filho. Olha Jesus aí com você. A guerra começou, Diga para ele agora, a morte ele enfrentou, diga que você é fraco, do poder das trevas vence. diga que você não merece, mas ele está com você aqui agora. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Olha aí, olha aí. A morte onde está? Olha ele aí com você. Ele ressuscitou. Cita ele, cita ele, cita ele, cita ele. Pra sempre exaltado é, pra sempre
pelo sonho. Pra sempre, pra sempre. Alamada subicalabadae, alamada subicalabasubicabaдаe, aramada garamada selibialama subicae, chiginamada subicarabadae camado, yuvilamada subiamada sai, rabagaramada geribada subidimigisu, rabagaramada geribada badae, rabagari subidamada su. Pega, pega. Ei, ó. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei Olha aí. com Maria Madalena. Ele tá falando com você. No túmulo do rei. Ó, ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, os olhos abriu. E no sepulcro do meu mestre, sabe o que ela viu? 2 anjos Maria viu. Ó, eles perguntam por que choras. Maria respondeu: é que o sepulcro é do meu Jesus, mas o corpo desapareceu. Então ela começa a andar para trás, creio eu, e disposta a ir embora. Foi quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu. Arabacanda, arabassuri, bicanda, termina não, ó. Vai lá e conte aos meus irmãos, para eles se alegrar também. Diga que ainda não acabou e que a morte eu venci. Maria, sem perder tempo, foi ao encontro dos discípulos. Ela correu e diga: senta todo mundo aí, que eu vou lhe contar como aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cante! Pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Fá maior, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Agora está o céu te adora, proclama a tua glória. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra ser. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória acima. Oh, oh, oh.
Aleluia. Meu Deus, a presença de Deus é forte aqui neste lugar. Adore, adore que Ele está aqui neste lugar. Deixa eu te falar uma coisa. O ser humano, ele é feito de fases, pastor. O ser humano é feito de fases. Sabe? Eu tinha tudo para dar errado. A minha família, a situação dizia: não vai dar certo. Vou te contar rapidinho. Eu já passei por 4 orfanatos. Eu já vi minha mãe usar droga na minha frente. Eu poderia ter sido um usuário de drogas hoje. Eu poderia estar acabado aqui hoje. Não era nem para mim estar aqui, eu poderia ter morrido. Eu sofri 2 acidentes. Um eu me queimei. Eu queimei 50% do meu corpo. E eu fui pro hospital de moto. E ainda quase caímos de moto. Mas não sei. Deus gosta de mim. Deus me ama de uma maneira diferente. Deus, Ele te ama de uma maneira diferente. A minha casa, meu irmão, pra você ter uma ideia, já foi ponto de tráfico. Já passou muitas situações na minha casa. Situações de terrível, de dificuldade. Sabe, eu teria todos os sinais para ser uma pessoa depressiva. Uma pessoa para estar lamentando. E eu não conto isso para vocês com dor ou para vocês ficarem com pena de mim. Que eu tô sarado. Mas mesmo em meio a esse processo, eu passei por muitas situações. Eu aceitei Jesus. E eu abandonei a obra. E eu voltei. E muitas das vezes eu fui inconstante diante da presença de Deus. Porque o ser humano, ele é feito de fases. O mesmo Pedro que disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Foi o Pedro que sob pressão disse: eu não conheço este homem. O mesmo Elias que fez fogo cair do céu. Foi o Elias que entrou numa caverna e disse: eu quero morrer, eu não quero mais viver. O mesmo Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Foi o Paulo que disse: aquilo que eu queria fazer eu não faço, aquilo que eu não queria eu acabo fazendo. É por isso que Deus, Ele não levanta super-heróis. Sabe por quê? Super-heróis ou máscara. Deus escolheu seres humanos que podem até pensar em parar, mas a voz de Deus aparece dizendo: eu te ajudo, 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 eu te ajudo. Oh, aleluia. Aleluia! O mundo vai dizer: a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Mas a minha esperança morreu mais de 2000 anos atrás. Morreu mais de 2000 anos atrás, pendurado no madeiro, crucificado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A nossa esperança é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. A nossa esperança não está nesse governo. A esperança não está na vacina. Ela pode até ajudar, mas não é nossa esperança. A esperança é Jesus. A esperança para a sua casa, a esperança para a sua vida é Jesus, meu irmão. E Ele não desistiu de você. Ele te chama: volte. Jogue a rede pro